Foi num deserto silencioso e expectante, sob um céu que parecia suster a respiração do mundo, que a humanidade viu nascer o seu primeiro sol artificial. Não era a luz da vida, mas a alvorada da aniquilação. Naquela manhã de 16 de julho de 1945, às 5h29, a escuridão do deserto do Novo México foi rasgada por um clarão que não pertencia a nenhuma estrela. Era a primeira detonação nuclear da história, o batismo de fogo de uma nova era. Naquele instante, o mundo mudou para sempre. Mas para chegar a esse rugido ensurdecedor, a essa luz cega que consumia o céu e a terra, foi necessário um esforço titânico. Um projeto tão secreto e vasto que roçava o irreal. Milhares de homens e mulheres, cientistas e militares, técnicos e operários, foram reunidos, movidos por um único e terrível objetivo: construir a arma mais poderosa alguma vez imaginada. Assim nasceu o Projeto Manhattan. A sua história, contudo, começa não com ambição, mas com medo. O ano era 1938. Na Europa, enquanto as nuvens da guerra se adensavam, dois cientistas alemães, Otto Hahn e Fritz Strassmann, descobriram um fenômeno inquietante: a fissão nuclear. Ao quebrar o núcleo de um átomo de urânio, era libertada uma quantidade de energia colossal. Uma descoberta científica extraordinária, mas com um potencial devastador. Foi o físico húngaro Leo Szilard, juntamente com Albert Einstein, quem primeiro compreendeu o abismo que se abria. Se a Alemanha nazi, com a sua formidável máquina no verão de 1939, Einstein assinou uma carta dirigida ao presidente Roosevelt, um aviso solene sobre a ameaça iminente. Era o início de tudo. Em 1942, com a Segunda Guerra Mundial a lavrar em múltiplas frentes, os Estados Unidos deram início oficial ao Projeto Manhattan. O nome, aparentemente anônimo, derivava do seu primeiro escritório de coordenação em Nova York. Mas o que estava prestes a nascer era tudo menos vulgar. A direção do projeto foi entregue ao general Leslie Groves, um homem de ação, implacável, obcecado pela segurança e pelo resultado. A liderança científica, por sua vez, foi confiada a um jovem físico teórico brilhante, atormentado e visionário: J. Robert Oppenheimer. Groves e Oppenheimer formaram a aliança mais improvável e decisiva do século XX. Um vinha do mundo militar, o outro do acadêmico. Um procurava o controlo absoluto, o outro era devorado pela sede de conhecimento. Mas ambos sabiam que a sua tarefa iria redefinir o destino da humanidade. Para construir a bomba, eram necessários locais ocultos, isolados do mundo. Assim, do nada, brotaram cidades secretas. Los Alamos, no deserto do Novo México, tornou-se o coração científico do projeto. Mas havia também Oak Ridge, no Tennessee, dedicada ao enriquecimento de urânio, e Hanford, no estado de Washington, onde se produzia o plutônio. Estas cidades não existiam em nenhum mapa. Ninguém podia entrar ou sair sem autorização. Os seus habitantes, muitos deles sem saberem o que construíam, viviam num vácuo de informação, peças anônimas numa engrenagem cujo propósito final era um segredo guardado a 7 chaves. A humanidade tinha provado o fruto da árvore do conhecimento atômico. E a partir daquele momento, viveria para sempre sob a sua sombra, consciente de que a mesma centelha de gênio que podia iluminar o mundo, podia também consumi-lo por inteiro. Para alguns, era a promessa de uma nova fonte de energia, um poder ilimitado para iluminar o mundo. Para outros, um projeto secreto para desenvolver uma arma convencional de poder sem precedentes. Apenas um punhado de homens, isolados do mundo no deserto do Novo México, conhecia a verdade aterradora. Em Los Alamos, reuniu-se uma das maiores concentrações de intelecto que a história já testemunhou. Nomes que ecoavam nos corredores da física teórica: Enrico Fermi, o arquiteto do reator nuclear; Niels Bohr, o pai do modelo atômico; o jovem e brilhante Richard Feynman,
o impetuoso Edward Teller. Eram homens que, poucos anos antes, dedicavam as suas vidas a decifrar as leis fundamentais do universo. Agora, sob o véu do segredo militar, a sua missão era outra: vergar essas mesmas leis para forjar uma arma absoluta. Construir uma bomba atômica não era apenas um desafio técnico de proporções colossais. Era, acima de tudo, um abismo moral. Como se pode justificar a criação de um engenho capaz de apagar uma cidade inteira num único e ofuscante instante? No início, a resposta parecia simples, impulsionada por um medo palpável: o receio de que a Alemanha de Hitler chegasse primeiro. Essa urgência galvanizou o projeto, silenciando as dúvidas. Mas, quando os relatórios da inteligência tornaram claro que o programa nuclear alemão havia sido abandonado, uma fissura começou a formar-se na consciência coletiva do projeto. A justificação inicial desmoronara-se. Alguns cientistas começaram a questionar o propósito da sua criação. O próprio Robert Oppenheimer, o diretor científico do laboratório, o maestro desta sinfonia de destruição, começou a ser assombrado por demônios interiores. Ele compreendia, com uma clareza torturante, que estavam a abrir uma porta que a humanidade tem bem pouquinho. O trabalho concentrou-se em dois caminhos paralelos, duas chaves para o apocalipse: uma bomba de urânio-235 e outra de plutônio-239. A bomba de urânio, apelidada de Little Boy, era conceptualmente mais simples, um mecanismo de pistola que disparava uma massa de urânio contra outra. A sua desvantagem era a necessidade de enormes quantidades de um material incrivelmente raro. A de plutônio, Fat Man, era uma obra de engenharia muito mais complexa e elegante, baseada num delicado balé de implosão, onde explosivos convencionais comprimiriam uma esfera de plutônio até atingir a massa crítica. Foi precisamente este design mais complexo, o protótipo do que viria a ser Fat Man, que foi escolhido para o primeiro teste. Um teste com um nome de código sinistramente poético: Trinity. No deserto de Alamogordo, num trecho de terra batida conhecido como Jornada del Muerto, foi erguida uma torre de aço com 30 metros de altura. No seu topo, foi cuidadosamente posicionado o engenho, uma esfera metálica que continha o poder latente de 20.000 toneladas de TNT. Ninguém sabia exatamente o que esperar. Alguns temiam, numa hipótese remota, mas aterrorizante, que a detonação pudesse incendiar a própria atmosfera terrestre, pondo fim a toda a vida no planeta. Outros, mais céticos, pensavam que simplesmente não funcionaria. Na noite de 15 para 16 de julho de 1945, o acampamento base encheu-se de um silêncio pesado, denso de tensão, medo e expectativa. Às 5h20, uma luz mais brilhante que 1000 sóis incendiou o deserto, transformando a noite em dia e o dia num branco ofuscante. O som chegou depois, um trovão arrancado das entranhas da terra, um eco do inferno que reverberou pelas montanhas. O cogumelo atômico, icônico e terrível, ergueu-se nos céus, anunciando o nascimento de uma nova era, a era nuclear. Oppenheimer, observando a sua criação monstruosa, recordou um texto sagrado hindu, o Bhagavad Gita. As palavras ecoaram na sua mente, não como um triunfo, mas como uma sentença. Agora tornei-me a morte, o destruidor de mundos. O teste fora um sucesso. A bomba funcionava. Uma nova arma nascera. Mas com ela, nasceu também um fardo insuportável: o da escolha. Deveria ser usada? Contra quem? E a que preço? No verão de 1945, a guerra na Europa terminara. Hitler estava morto, Berlim em ruínas. Mas no Pacífico, o Império do Japão lutava com uma ferocidade desesperada, determinado a resistir até ao último homem. Os estrategas americanos preparavam-se para uma invasão massiva das ilhas japonesas, uma operação que, segundo as projeções mais sóbrias, custaria milhões de vidas,
tanto de soldados como de civis. A arma, nascida no segredo do deserto, oferecia uma alternativa terrível. A escolha já não era entre a guerra e a paz, mas entre diferentes formas de aniquilação. Uma porta fora aberta, e a humanidade, de olhos vendados, preparava-se para atravessá-la, sem saber que o mundo do outro lado jamais seria o mesmo. Foi então que o presidente Harry Truman, recém-informado sobre o sucesso titânico do Projeto Manhattan, tomou uma decisão destinada a abalar a consciência do mundo. Usaria a bomba atômica para forçar o fim da guerra. A 6 de agosto de 1945, sob um céu pacífico que desconhecia o seu destino, um bombardeiro B-29, batizado Enola Gay, descolou de Tinian, uma pequena ilha transformada em base americana no vasto teatro do Pacífico. A bordo, na sua baía metálica, transportava Little Boy, a primeira bomba atômica operacional da história. O alvo, a vibrante cidade de Hiroshima. Às 8h15 da manhã, hora local, o mecanismo de libertação foi acionado. Little Boy iniciou a sua queda silenciosa. Em menos de 1 minuto, detonou a 600 metros de altitude, precisamente sobre o coração pulsante da cidade. Num instante que se estendeu por uma eternidade, a temperatura no epicentro da explosão ultrapassou 1 milhão de graus Celsius. O ar incendiou-se. Edifícios, construídos com a esperança de durar gerações, foram vaporizados. As pessoas apanhadas ao ar livre simplesmente dissolveram-se, deixando apenas as suas sombras gravadas a fogo nas paredes e no chão, espectros permanentes de vidas interrompidas. Em escassos segundos, mais de 70 mil almas pereceram. Queimaduras indescritíveis e pelo veneno invisível da radiação. Hiroshima deixara de ser uma cidade. Tornara-se uma cratera de poeira, fogo e dor indizível. 3 dias se passaram. O Japão, em estado de choque, ainda não se tinha rendido. A 9 de agosto de 1945, uma segunda bomba, mais potente, chamada Fat Man, foi lançada sobre Nagasaki. O inferno abriu-se novamente. O rugido da explosão foi devastador. Mais de 40 mil pessoas morreram instantaneamente. Casas, hospitais, escolas, templos, tudo foi aniquilado numa onda de choque e calor. A 15 de agosto de 1945, o imperador Hirohito, uma figura divina para o seu povo, fez o impensável. Anunciou a rendição. Pela primeira vez na história, a sua voz, considerada sagrada e nunca antes ouvida em público, foi transmitida por rádio a toda a nação. A guerra terminara. A bomba atômica alcançara o Quinê. J. Robert Oppenheimer, o pai da bomba, regressou à Casa Branca para se encontrar com Truman. Era um homem mudado, assombrado pela sua própria criação. Disse ao presidente: "Senhor presidente, sinto que tenho sangue nas minhas mãos." Truman, irritado com a crise de consciência do cientista, respondeu secamente e, mais tarde, confidenciou aos seus assessores: "Não quero voltar a ver aquele homem no meu gabinete." O mundo celebrava o fim do conflito mais sangrento da história. Mas entre os desertos do Novo México e as ruínas de Hiroshima, nascera uma tragédia humana, moral e existencial. Os cientistas do Projeto Manhattan, muitos dos quais tinham trabalhado com um zelo quase messiânico, confrontavam-se agora com um profundo sentimento de culpa. O Projeto Manhattan não terminou a guerra, apenas a transformou. A bomba era só o início. Em poucos anos, a União Soviética detonaria sua própria arma nuclear. Começava a Guerra Fria, uma corrida aos armamentos que transformou o mundo num campo minado invisível. As nações acumulavam ogivas nucleares, cada uma mais poderosa que a anterior, capazes de destruir o planeta dezenas de vezes. Construíam-se abrigos antiatômicos, realizavam-se simulações de ataque nuclear nas escolas. Vivia-se sob o terror constante de que um erro humano, um sistema variado ou um simples mal-entendido político pudesse desencadear o apocalipse.
A bomba, nascida da promessa de pôr fim a uma guerra, inaugurou uma nova e permanente era de medo. Uma paz precária mantida sob a sombra do cogumelo atômico. A humanidade, na sua busca pelo poder supremo, tinha finalmente criado a ferramenta para sua própria aniquilação, alterando para sempre a equação da sua sobrevivência. Nasceu uma nova era, forjada não no aço ou na pedra, mas no medo. A bomba atômica não foi apenas uma arma. Foi o som de um novo capítulo da história humana a ser escrito com fogo. Um capítulo que começava com um sussurro nos laboratórios mais secretos do mundo e terminava com um rugido ensurdecedor sobre cidades inteiras. No centro desta tempestade estava J. Robert Oppenheimer, o homem que orquestrou a Sinfonia da Fissão Nuclear, o pai relutante da bomba. Vi fria, o governo americano, agora desconfiado do seu criador, interrogou-o. As suas opiniões pacifistas, as suas associações passadas e, acima de tudo, a sua consciência crítica tornaram-se acusações. O arquiteto da vitória foi despojado da sua autorização de segurança, marginalizado, transformado num pária dentro do sistema que ele próprio ajudara a proteger. Oppenheimer morreu em 1967, levando consigo um fardo indelével: a certeza de que a ciência, despojada da ética, é a mais afiada das lâminas, capaz de cortar a própria mão que a impunha. Ele não estava sozinho na sua angústia. Muitas das mentes brilhantes que trabalharam sob o sol escaldante do Novo México, no Projeto Manhattan, juntaram-se em campanhas desesperadas contra a proliferação nuclear. As mesmas mãos que calcularam a massa crítica e desenharam os circuitos de detonação, agora escreviam cartas, assinavam apelos, falavam publicamente contra a sua própria criação. Mas era tarde demais. O gênio atômico tinha saído da lâmpada, e o mundo, fascinado, e aterroriza. O Projeto Manhattan permanece como um dos maiores feitos científicos da humanidade, mas é também, talvez, o seu capítulo mais sombrio. Demonstrou o que acontece quando o intelecto humano decifra os segredos mais profundos do universo, não por admiração, mas por aplicação militar. A força primordial que mantém unido o núcleo de um átomo, uma energia invisível que sustenta a própria matéria, foi pervertida, transformada numa arma capaz de aniquilar, num piscar de olhos, aquilo que a natureza levou milhões de anos a construir. Depois das cinzas de Hiroshima e Nagasaki, o mundo despertou para uma nova aurora, iluminada por um sol artificial e mortal. Entrou-se na era do equilíbrio do terror. A paz já não era garantida pela diplomacia ou pela confiança mútua, mas pela certeza partilhada da aniquilação total. A doutrina tinha um nome clínico e arrepiante: destruição mútua assegurada. Ninguém podia vencer uma guerra nuclear, e, no entanto, todos se preparavam para lutar uma. Em nome da segurança, foram criados arsenais monstruosos. Submarinos nucleares, espectros silenciosos nas profundezas dos oceanos, mísseis balísticos intercontinentais, sentinelas da aniquilação em silos subterrâneos, ogivas múltiplas, capazes de varrer nações do mapa. Cada conflito local, cada crise diplomática, continha agora o potencial para se transformar no fim da civilização. Bastava um erro de cálculo, uma falha de comunicação, uma centelha de loucura. Hoje, mais de 13 mil ogivas nucleares permanecem armadas, ativas, à espera de uma ordem que talvez nunca devesse ser dada. Algumas nas mãos de ditadores, outras sob o controle de governos instáveis. O risco não é uma abstração teórica. É uma presença constante e real, um relógio do apocalipse cujo ponteiro teima em aproximar-se da meia-noite. O Projeto Manhattan terminou oficialmente em 1946, mas a sua verdadeira interrogação permanece em aberto. Aprendemos, de facto, a lição gravada a fogo e radiação na paisagem da história? Somos capazes de construir um futuro onde a ciência serve à vida e não à sua extinção?
Podemos olhar para o céu sem o medo primordial de que, um dia, desse mesmo céu, o fogo possa voltar a cair? A resposta não reside nos laboratórios repletos de equações, nem nos salões onde se assinam tratados frágeis. Reside dentro de nós, na nossa consciência coletiva, na forma como escolhemos usar o conhecimento que tão arduamente conquistamos. A bomba mudou a guerra, mas, mais profundamente, mudou o ser humano. Desde aquele momento, a humanidade vive sob uma sombra, a silhueta inconfundível do cogumelo atômico, um memorial permanente da nossa genialidade e da nossa insensatez. Não foi apenas um empreendimento científico. Tornou-se um aviso perpétuo, um sinal vermelho a pulsar no coração da nossa história coletiva, uma advertência gravada no silêncio ensurdecedor que se segue a cada clarão. Lembramo-lo não pela genialidade do seu feito, mas como uma cicatriz indelével na consciência humana. Porque o domínio sobre o átomo revelou uma verdade desconfortável. O conhecimento para construir uma bomba é um desafio infinitamente menor do que a sabedoria necessária para nunca a usar.